Olá, aqui é a doutora Tatiana Gebrael e hoje eu tô aqui num vídeo mais que especial, com uma pessoa muito especial para mim, que é a nutricionista Amanda Regina. A gente vai falar, olha que legal, sobre os alimentos que são bons para os olhos, aqueles alimentos que potencializam a melhora da visão. Então fica com a gente até o final desse vídeo que a gente vai dar dicas de quais são os alimentos melhores. A gente vai responder algumas perguntas dos alunos do meu curso online que enviaram, que com certeza devem ser também as dúvidas de vocês, então vai ser muito interessante, fica com a gente até o final. Eu queria primeiro te agradecer, Amanda, só para contar um pouquinho para vocês. A Amanda é minha nutricionista, foi a pessoa que me botou na linha com relação à alimentação. Eu conheci a Amanda na minha gravidez, quando eu estava grávida. Minha ginecologista, que é uma ginecologista antroposófica, eu pedi pra ela, olha, eu quero reeducar a alimentação, porque quando a gente tá grávida, a gente fala, não, eu não tô comendo só por mim, então eu preciso me organizar. Eu já não comia tão mal assim, mas, né? E a minha ginecologista falou, olha, tem uma nutricionista que é muito boa, ela atende várias pacientes minhas, me passou o número da Amanda. Desde então, a gente fez toda uma reorganização alimentar, ela acompanhou toda a minha gravidez, cada trimestre tinha um tipo de alimento, foi super legal. Eu não ganhei muito peso na gravidez, não tive nenhum problema na minha gestação, voltei o peso super rápido. E só pra terminar assim a gratidão que eu tenho por ela, eu entreguei da mão dela, de mão beijada, assim, falou, olha, cuida da alimentação do meu bebê, do Benjamin, que tá com 1 ano e 2 meses. O Benjamin, desde quando entrou com as papas, o Benjamin eu amamentei até semana passada. O Benjamin tava no peito também, então tive uma boa amamentação, por conta dessa boa nutrição também. Todas as papinhas do Benjamin, as papas, toda a introdução alimentar foi feita com muito cuidado, foi feita por ela. Benjamin super saudável, graças a Deus nunca ficou doente, é uma criança assim super saudável, alegre e que tem uma alimentação toda específica para ele, que é muito bom para mim, bom para a família inteira. Então assim, mais que especial para mim, minha nutricionista do coração, que eu indico de olhos fechados para todos os meus pacientes. E obrigada mesmo, Amanda, foi um ó para coincidir nossas duas agendas, duas mulheres que realmente trabalham muito, né? Então eu queria que só você se introduzisse um pouquinho, Amanda, como é que você trabalha, qual que é a sua formação, e a gente já vai entrar na alimentação para os outros. Na verdade, tá? Eu que tô me sentindo honrada de gravar esse vídeo, imagina. Às vezes a gente acorda, eu sou nutricionista, eu não acredito. Aí tem gente que fala, eu sou nutricionista, deve como terapeuta também. Isso, né? Tem gente que fala assim, meu, o paciente não faz, porque não faz, você fica bem. Ou então aí a gente vê pior às vezes, né, Tati? Ai, não, mas eu sei o que tem que fazer, eu só não faço. Aí eu penso, nossa, por que eu não estudo tanto? Se a pessoa que não estuda, leu a revistinha, acha que sabe o que faz. E eu às vezes ainda fico na dúvida, né? Porque aí eu falo assim, isso que é o engraçado. Então assim, que a gente diminuir às vezes essa nossa prepotência, que uma coisa é comer e a outra coisa é nutrir, tá? E nutrir é completamente diferente de comer. Com certeza. Então a gente tem que aprender hoje o que é nutrir e o que é o comer, tá? E aí, nessa busca entre o comer e o nutrir, né, que aí começou a minha busca profissional. Eu tenho, na verdade, quando eu fiz a minha formação, não deu nutrição no meu teste vocacional. Essa história é engraçada. E aí, deu letras, jornalismo, ciências sociais e psicologia. E aí a psicóloga me chamou, né? Você vai fazer nutrição? Eu falei, olha, é que eu acho que o mundo tá muito bagunçado nas coisas de comer. As pessoas fazem dietas malucas, elas fazem coisas que não conseguem manter, que não tem resultado. E eu queria que as pessoas sentissem o que é ter resultado pela alimentação. Ela olhou pra mim, vai fazer nutrição, vai. Não é diferente, gente. É um amor pra falar dos alimentos, é um amor pra falar da profissão, que é muito único, assim. Mas é muito único em você mesmo, isso é muito legal, né? E aí, Tati, aí eu fui fazer, né, o personal diet, que é esse cuidado, então, das compras, da escolha dos alimentos, como guarda na geladeira, né? Então, como organiza o preparo, e as pessoas, não, mas como faz isso? Assim, é um trabalho mesmo na casa da pessoa, né? Então, nas papinhas do Benjamin que a gente fez, a primeira papinha, a gente fez compra junto, ela foi comigo no supermercado, na casa dos orgânicos, e ia realmente ensinando todas as propriedades dos alimentos, montou um cardápio, não só para mim, mas para a família inteira. Então, isso é outro tipo de assistência. Não
olhar pra, você tem que perder X calorias. Sim. Isso? Não é muito mais do que isso. Porque hoje a gente tem mania de achar que é máquina, né? O coração é uma máquina, o sangue é uma bomba, quer dizer, não é máquina, é bomba. A gente é uma estrutura que pensa, que sente, que faz, que muda, que se emociona. Quer dizer, é muito pouco. Na verdade, hoje o pessoal sabe até, né, que tem hormônios do coração, que o coração tem todo o funcionamento. O coração é mais importante que cérebro. Né? E tem também o segundo cérebro, que é o intestino, que tem tantas pesquisas falando também da produção de hormônio. É mais do que pensar. Eu sempre falo isso e vou repetir, nós somos seres integrais, o olho está dentro do corpo, que recebe a circulação, que recebe as vitaminas. Não adianta você achar que você vai cuidar de uma parte, não vai cuidar de outra e vai dar certo. Sim. E até usando o que você está falando, Tati, eu sempre falo para os meus pacientes que a gente é um recipiente, tá? Metade é emocional e espiritual. Então, como se sente, a missão que tem no mundo, como que os valores que tem, tá? E a metade é física, tá? Como dorme, os exercícios, então o que come, tá? Quando a gente passa mal, quando a gente transborda, tá? Então, assim, o estar sem energia, o estar sempre cansado, o estar empurrando a vida com a barriga, né? Nossa, a gente fala tanto disso. E as pessoas não sabem porque estão barrigudas, tá? Por que a gente fica barriguda? A gente literalmente empurra a vida com a barriga. Exatamente. Tá? Então, o que hoje a gente mobiliza na alimentação? Lembrar que dá para conter o que está enchendo o copo. Tá? Então assim, como é que você tá dormindo? Como é que você tá comendo? Já dá para esvaziar. E aí, o que eu vejo que é muito triste? A pessoa passa um dia tenso e em vez de comer melhor, porque o copo já tá enchendo, aí que liga pro disque qualquer coisa, né? Termina de meter o pé na jaca e aí extravasa, e demora para recuperar o corpo. E muitas vezes ela tá desequilibrada emocionalmente, até pelo fato de estar com algum problema de saúde, né? E a gente acaba se desequilibrando, fica ansioso, fica preocupado, desconta na comida, né? A gente fala, eu preciso de chocolate, eu preciso de refrigerante, eu preciso comer um monte de porcaria. E não é só nos naquela problemas. hora que seu corpo tá precisando de coisa boa, né? Pois é. E a gente também tem o comer ou morar. Né? Comer morar. É verdade. Tudo que passa de bom na nossa vida, a gente tem que comer também. Né? Verdade. E eu falo, beija, abraça, namora, né? Agarra, né? Mas não come naquela hora, né? O pessoal, minha vozinha fez o bolo pra mim. Que legal, você tem vozinha, beija. Um dia você não vai ter mais vozinha, né? Agora, comer a receita da vozinha, achando que só vai comemorar, né? Então, assim, realmente, assim, separar que comida é legal, a comida tem que ser boa, tá? Tem que alimentar o espírito, mas não vai só alimentar com tranqueira. Para você ter um corpo são, você tem que ter uma mente são e uma alimentação sã, com certeza. Então, prestar atenção muito nisso. É isso, é trazer aqui para vocês, sim, alguns alimentos mais específicos para a visão, mas sabendo e alertando que quando você tem uma boa alimentação, uma alimentação variada, isso vai fazer bem, tanto para o seu corpo, quanto para o seu olho, quanto para sua mente, quanto para o seu espírito. Perfeito. Quanto para o seu emocional, né? Uma coisa que a gente tem que entender, tá? Que eu brinco, que o corpo funciona com licitação. Tá? Então ele fala assim, aí o coração vai lá na lista das preferências, eu não posso parar de bater. Aí a maior parte dos nutrientes sempre vão pro coração. Aí o sangue vai falar assim, olha, eu também preciso de nutrientes, aí vai pro sangue. Aí o pulmão, olha, eu preciso fazer troca gasosa. Aí, memória é luxo, a pele, retina, imagina que vai sobrar nutriente para tudo isso, tá? Então o que as pessoas têm que ter noção é que para o corpo chegar, para a pele ficar boa, para o olho ficar bom, para toda a saúde, a gente tem que ter nutrientes do começo ao fim, tá? Exato. E isso, Tati, implica na variedade da alimentação. Isso, tá? Acho que é o ponto-chave, né? A gente não comer todo dia a mesma coisa e achar que, não, aquilo é saudável, vou comer todo dia aquilo e... Eu brinco que eu sinto falta de ar quando me contam que há 30 anos comem mamão de manhã, tá? Aí eu fico até sem ar aquela hora, tá? E me contam como uma coisa boa. Aí eu penso assim, primeiro, que é muita falta de criatividade, tá? Porque, aliás, deve ter um monte de gente lá no vídeo. Tá te ouvindo que tá brava com você. Pelo amor de Deus, mamão é bom, meu intestino precisa de mamão, eu já conheço todas essas ladainhas, tá? Mas o que acontece? Primeiro que a natureza tem safras,
tá? E as safras têm casamento com a saúde do homem. Se você pegar a safra que mais tem alimento aquoso, é o verão. Melancia, melão, são frutas de verão, tá? Se você pega o outono, tá? A gente já ganha uma dose extra de vitamina C. Mexerica, laranja, limão, acerola, tá? Então, existiu durante ao longo de todos os anos da vida dessa pessoa muitas safras diferentes de frutas, tá? A segunda coisa, uma coisa que é bem trash da gente pensar hoje, é que o Brasil é campeão de agrotóxico. Isso é dose. Tá? E aí, mamão é uma fruta delicada, então o mamão é bombado de agrotóxico para ele aguentar. Tá? E aí a pessoa consome todo dia o mesmo agrotóxico durante 30 anos. Ela não comeu só mamão, ela comeu agrotóxico. E uma coisa que você me falou uma vez, que eu gravo bem, né? Eu e a Amanda, a gente já deu uma parceria tão legal que a gente já fez cursos juntos. Então a Amanda já participou de 2 workshops meus na Clínica Tobias, com a oftalmologista a doutora Rosana, que foi um workshop só de saúde visual, e ela deu uma palestra, os alunos gostaram bastante. A gente já fez vários trabalhos disso. E uma dessas vezes, você conversou, olha, o legal da gente variar é que a gente, além de variar os nutrientes, a gente varia as toxinas. A gente não fica intoxicado sempre com o mesmo agrotóxico. Pelo menos a gente vai variando. E aí, com um pouquinho de cada, a gente consegue viver bem. Sim. Porque a gente não vai conseguir eliminar. Não. Né? Acho que é ilusão a gente pensar isso. Mas a gente, pelo menos um pouquinho de cada, a gente consegue viver bem. Sim, né? Perfeito. Mas vamos entrar nos olhos. Vamos entrar. Tem algumas questões que eu acho que são bem interessantes. Assim, quando a gente pensa em alimento que é bom pra visão, acho que a primeira coisa que veio na cabeça de todo mundo é cenoura. Quando eu tava vindo pra cá, eu falei, mãe, eu vou fazer uma entrevista bem legal com a Amanda, ela vai falar sobre saúde dos olhos. Ela vai falar da cenoura. Falei, não, mãe, acho que tem bastante coisa além da cenoura. Então, assim, além da cenoura, e eu queria que você explicasse por que a cenoura realmente é boa pra visão, o que a gente pode comer que realmente ajuda na visão? Tá. É legal, Tati, essa história da cenoura, tá? A gente vai ter vitaminas que são solúveis em água e vitaminas solúveis em gordura, tá? Das solúveis em gordura, a gente tem a A, a D, a E e a K. Tá? E a vitamina A, ela vai ter uma família chamada carotenoides, os proscarotenos. O que faz essa família? A adaptação da vista ao escuro. Então, quando a gente entra no cinema, quando a gente entra no quarto que tá escuro, quando vai tomar banho no escuro, vai que é um exercício visual bem legal que eu indico, né? Então, aliás, essa é uma coisa que eu aprendi. É verdade. Escuro, né? E aquele outro, né? Letra preta, papel branco. Letra preta, papel branco. Amanda faz alguns exercícios bem legal. A gente troca figurinhas nesse assunto. Então, agora da cenoura. Então, a cenoura, ela tem propriedades que vão ajudar essa adaptação ao escuro. Ótimo, tá? que é a visão noturna. Só a cenoura? Não. Tudo que é laranja. Abóbora, mexerica, laranja, cenoura, pimentão, tá? Caqui é muito rico. Tá? Então, todos esses alimentos amarelos, alaranjados, vão favorecer essa parte dos carotenoides. A questão é variar. É isso. A gente começou falando da variedade para que você consiga variar além da cenoura, né? O que faz bem para os olhos. Se a gente for pensar, então, nessa questão da vitamina, a vitamina A, essa provitamina A que está nesse grupo dos amarelos, dos alaranjados. Que outro grupo que a gente falaria que não é essencial para o olho comer tal coisa? Hoje é muito comum as pessoas terem aqueles espasmos de vistas, né? Espasmo palpebral. E fica. Tá? Aqui como se a pálpebra estivesse tremendo, aquele músculo pulando. Eu ouço muito isso. E não só na parte mesmo da pálpebra, né, Tati? Mas muita gente, quando vai dormir, tem até como se fosse um descarrego, né? Treme a perna. Hoje muita gente sofre de inchaço no corpo, então tá com as pernas cansadas, também tende a fazer isso, tá? Existe um mineral que é fundamental na nossa saúde, que é o magnésio. E o magnésio, ele traz o relaxamento do corpo, tá? Exato. Então, quando a gente parece que saiu de cabide, a gente aperta a dente, tem espasmo aperta os olhos, tem espasmo, tem tendência à hipertensão, a eclâmpsia, tá? A diabetes gestacional. Muitos desses sintomas vêm da deficiência do magnésio. Por quê? Porque ele faz o relaxamento celular. Ele quem traz
Tranquilo. E a gente sabe que o relaxamento e o melhora visual caminham juntos, de mãos dadas, então é extremamente essencial ter relaxamento. E a gente não respondeu o que tem magnésio. A gente ia te perguntar agora, mas o que tem magnésio? Esse é um milagre. Tem nas saladas, tá? Só que qual que é a tendência da gente? Alface e tomate, tá? E as saladas que eu tô falando são as folhas verdes escuras, tá? Ai, não tenho hábito. Começa com uma folha verde escura, na outra semana 2, na outra semana 3, e aí você vai incorporando novas folhas verdes escuras. Então, rúcula, agrião, espinafre sempre refogado, nunca cru. Esse eu aprendi por conta do Benjamin. Pois é. Espinafre sempre refogado. Espinafre sempre refogado. E ainda a couve. A couve é uma das coisas mais ricas em magnésio. E todos os cereais integrais, arroz integral. Aliás, a palavra é tão linda que integral vem de íntegro, vem de inteiro, tá? Então, quando você come um alimento integral, você está escolhendo aquilo que é íntegro para fazer parte do seu ser, tá? Eu brinco que quando você come arroz branco, você come arroz de mentirinha. Arroz já não é mais, tá? É só um amido que te ensinaram que dá alergia. Já foi um dia, tá? Exato, e esses sintomas que a gente está falando, Tati, quase todo mundo tem hoje, tá? Deficiência de magnésio. Exato. E aquela síndrome das pernas irrequietas, né? Também. A pessoa fica pulando na cadeira, também falta de magnésio, tá? E muitas alterações que o corpo tem. Então, inchaço, preciso de drenagem. Eu creio em drenagem, mas não é só a drenagem, a pessoa também aprender. Tem que saber a causa exatamente, daquilo, né? Tá? Então, e suco verde. E o suco verde, tá? verde. Por quê? Porque... E não é ruim suco verde. Não, porque a gente tem um preconceito contra o suco verde. A Amanda já me ensinou várias receitas que realmente fica muito bom o suco verde, né? Por quê? Porque às vezes comer uma folha de couve representativamente é bastante no prato. Agora, tomar o extrato de uma folha de couve às vezes se torna mais fácil mesmo. E uma dica que você me deu, que eu consegui colocar mais a couve e o suco verde na minha rotina mais corrida, é congelar mesmo, fazer uns gelinhos de couve. Então você bate no liquidificador com água, coloca na forminha de gelo, deixa no congelador, e aí você todo dia ou 3 vezes na semana, você faz o seu suco e coloca as pedrinhas de gelo de couve, e aí a couve vai dissolvendo, você acaba... É um jeito assim rapidinho de você tomar um suco verde ali pela manhã ou quando volta do trabalho, né? Eu lembro que você comentou também uma vez comigo numa oportunidade a melhor hora de tomar o suco verde, né? Que é de manhã ou então antes de você, a hora que você chegou do trabalho, antes de comer, para você tá mais sem alimento nenhum e você conseguir absorver melhor o suco verde. Perfeito, é isso mesmo, Tati, tá? Muito então, legal. Se o estômago tá mais vazio, você tem mais área de absorção do estômago e do intestino. Então, é melhor você tomar nesses horários o suco verde. Agora, às vezes o bom é inimigo do ótimo. Tem família que tem hábito de suco na refeição, tá? Aí, o que eu falo? Toma menos para não diluir o suco gástrico do estômago, tá? Mas nesses horários, às vezes, você pode pôr o suco verde, porque a família tá junto e toma. Tá tomando, ele tá unida. E ômega? Muito se fala, né? Ômega 3, ômega 6, enfim, a gente fica super confuso. Faz bem pra visão? Faz. É fundamental para a visão, tá? Agora, uma coisa que eu acho que é importante, que tem a ver com o nosso bate-papo inicial, é que pro ômega e pra visão, a gente tem que comer a quantidade adequada de ômega, tá? Porque se a sua alimentação for muito ruim, qualquer ômega que você comer vai ser desviado para sua produção de hormônios, tá? Que é a número 1 da função do ômega. Vai sobrar lá para da retina, você tem que estar com a nutrição boa, para lubrificação dos olhos, para lágrima e tal. Então, que alimentos que a gente coloca na rotina que tem ômega? Tá. Queria primeiro que você falasse isso e depois que você falasse daquelas cápsulas de ômega mesmo, se é interessante tomar, qual tipo delas, porque tem várias no mercado, a gente fica super confuso na hora de comprar. Os alimentos à base de vegetais que são ricos, assim, da base não de carne, não à base de carne, tá? Ricos em ômega é a linhaça, tá? A gestante não pode usar linhaça. A linhaça é abortivo porque ela tem o fitoestrógeno, que é parecido com o hormônio da mulher, tá? Aí quanto? No mínimo uma colher de sopa ao dia, tá? E a linhaça, ela no grãozinho ela já serve, ela já tem ômega 3? Mas o legal da linhaça é a gente fazer aquele gel da linhaça,
tá? Explico direitinho. O pessoal vai pegar um copo de água pequeno, tá? E colocar uma colher de sopa da linhaça num copo de água, tá? E aí, quando eles virem isso em casa, faz como se fosse uma gelatina mesmo de linhaça, fica um líquido viscoso. E aí você pode usar aquilo para bater nos sucos, porque a linhaça tá mais amolecida e aí você usa mais as propriedades dela. E é perfeito para olho seco, olho ressecado, para questão da produção de lágrima, para gordura, assim, é muito legal, a gente recomenda mesmo a linhaça. Agora, só linhaça, não. Gergelim é super rico em gordura, tá? Que é o L-Theanine, né? O tahine é o óleo de gergelim, é o gergelim concentrado, tá? E também a chia, né? A chia é uma boa fonte de ômega. E a melhor maneira de comer a chia também é essa que eu coloquei do gel. Só que aí, em vez das pessoas fazerem só na água, Tati, o que fica muito legal é fazer no suco de uva ou no leite de coco e põe uma pitada de canela. Então a pessoa pode levar até o suco de uva de garrafa, tá? Uma mini garrafa e deixar no serviço a chia e aí realmente preparar aquilo 2 horas e aí aquilo realmente vai ficar como um sagu, fica como se fosse um sagu. Tá? Então, de fontes vegetais, a gente tem essas. Agora, a fonte mais animal, rica, são os peixes, tá? Principalmente peixes de água fria, porque essa é a gordura isolante térmica do peixe. Então, sardinha é campeã, o atum e o salmão, que é salmão, tá? Porque hoje é muito comum a gente ter truta salmonada e truta salmonada não é salmão, tá? É peixinho de cativeiro que ficou lá tranquilinho. A gente tem isso, né? A gente ainda tem que driblar o sistema, porque assim, quando a gente pensa em ômega, a primeira coisa que vem na cabeça realmente na questão de peixe, pelo menos na minha, eu acho que é da maioria das pessoas, é o salmão. E às vezes você acha que tá comendo bastante salmão e tá comendo ômega 3 e não tá comendo ômega, então acho que é bem importante isso. E a gente não dá valor pra sardinha. Não dá. Se sardinha fosse caro, todo mundo ia comer. Como sardinha é barato, a gente não dá valor. Isso é muito típico. Muita concentração de ômega, muita concentração de cálcio também, muito importante, né? Então acho bem legal lembrar que a sardinha existe aí, que é uma alternativa pro ômega. Isso, é uma alternativa em conta, né? Exato. É uma alternativa bem em conta. Agora, às vezes eu uso assim, mas sardinha é muito ruim. É porque você não sabe preparar direito, tá? Uma receita de sardinha bem feita é uma coisa legal. Agora, o que é interessante, Tati, lembrar das origens dos alimentos. Tá? Então assim, comprou uma sardinha congelada diferente de uma sardinha fresca. Isso faz total diferença no prato. Total diferença no prato. No sabor. Essa questão de ser um alimento fresco e o alimento orgânico também é muito diferente. Igual você fazer um suco verde com água do coco mesmo, água do coco de verdade, uma água do coco de caixinha. Faz muita diferença. O suco fica muito saboroso. Você toma com gosto aquele suco verde quando você usa esses nutrientes que são originais, né? São originais, não integrais, né? São integrais, são íntegros. E mais alguma coisa que você pode destacar, assim, de algum alimento que você acha que, olha, legal para os olhos, legal para a visão? Pelo menos que as pessoas comessem peixe aí 2 vezes na semana, tá? A gente tem um excesso de consumo de carne vermelha, né? E carne no almoço, carne no jantar. Carne no almoço, carne no jantar, tá? Na verdade, Tati, vou mostrar a nossa palma da mão, tá? Mais ou menos o tamanho da nossa palma da mão já cobriria a cota de proteínas. Sem o dedo. Sem os dedos, tá? Então, se você pensar, a gente super sobrecarrega hoje o rins com as quantidades de proteína, tá? É lógico que eu tô colocando aqui as orientações que a gente tá dando, não visa substituir orientações médicas nem nutricionais. Nem um pouco, cada indivíduo é indivíduo. É lógico. Tem que ser muito. E assim, tem gente que tem problemas renais, vai ter que comer uma quantidade menor, tem gente que pratica atividade física, pode ser que coma maior. Mas eu tô dando a maior parte das pessoas, tá? Vão girar em torno dessa quantidade. E aí você vê que a gente normalmente tem uma tendência a sobrecarregar o corpo, né? E até falando de rim, é interessante que a medicina chinesa coloca que o olho também tem muito a ver com os processos de rim. De rim? Eu já tinha ouvido falar de fígado também. Do fígado também. Sim. Olho e fígado, né? Que tem toda essa ligação. E rim também. Rim também, tá? Agora, é muito legal esse negócio do fígado, né? Eu lembro que eu contei num dos cursos, e eu acho que vale a historinha, que é o mito do Prometeu.
O Prometeu, você contou. O Prometeu, ele rouba o fogo da sabedoria para dar aos homens. E aí, qual que é o castigo do Prometeu? Que ele tivesse o fígado consumido, tá? E aí, na verdade, o fígado consumido durante o dia e regenerado à noite. Até hoje a gente vive o mito de Prometeu. Por quê? Quando a gente ainda dorme 8 horas por dia, tá? A gente está todo dia desgastando aquele fígado. Sim. Tá? E o olho, na verdade, Tati, é o símbolo da águia, né? Do foco, do desgaste, do raciocínio. Tá? Então, realmente, existe um contrabalanço entre fígado e rim, nesse sentido de que quanto mais a gente vê, mais a gente desgasta o nosso corpo. É uma situação de quebra, que é natural, só que pressupõe que a gente reponha isso com o descanso e a noite. É que essa vida maluca, a gente acaba quebrando, não repondo. Chega uma hora que dá tilt. Que ele fala, cuida de mim, já deu pra mim aqui. Então aí se começam a se manifestar as doenças, né? Isso é bem importante. E uma outra coisa que a gente estava comentando aqui antes de começar é um pouco também do abacate, que também tem uma gordura boa, tá? Né? O abacate, ele é muito rico, tá? Em glutationa, tá? Na verdade, o que faz o estrago no corpo são os radicais livres, tá? Então, o que é o radical livre? Ele é um elétron que fica sozinho, tá? E por estar instável, é o solteiro na balada, tá? A gente vai causando, tá? A hora que ele encontra o par, ele fica estável, tranquilo. Entendi. Tá? Então, o que o alimento faz? Ele dá isso, ele dá a molécula de elétron para esse radical ficar estável. Entendi. Tá? E isso vem, então, através do quê? Da gente comer a cada 3 ou 4 horas, não ter períodos de jejum e ter alimentos que ganham, que ele forneçam, então, elétrons para os radicais livres. Tá? Só que o abacate é muito interessante que ele doa o elétron, ele permanece estável. Então, é um alimento que traz uma certa tranquilidade e regula o cortisol. Tá? Olha que legal. Então é super interessante para a saúde. O brasileiro é o único que come abacate doce, tá? Mas a gente pode fazer mousse de abacate, gente pode abacate na salada, que é guacamole. O patê de abacate é só amassar abacate com azeite, sal e limão, tá? E aproveitar realmente o abacate. E falando de abacate, eu acho que um assunto emenda o outro, é gente que coça, né? Que olha que legal. Como é que é essa questão de ficar coçando o olho, irritado? A gente tem vários exercícios que a gente pode fazer para isso, mas como é que a gente pode controlar isso na alimentação? Então, isso vem de um sintoma, Tati, de alergia. As pessoas, alergia, imagina, não sou alérgico a nada, tá? Pode ser que sim, e você não tá nem prestando atenção, tá? Eu já vejo em bebezinhos, às vezes, que já estão mega coçando o olho, tá? Isso tem a ver com a dieta da mãe. Se a mãe tá fazendo uma dieta ultra alergênica, esse bebê vai coçar os olhos, tá? Então, o que pode coçar os olhos? Tanto a falta de lubrificação, né? Então, tem alimentos que lubrifiquem o olho na dieta, isso ela fala com muito mais propriedade do que eu, tá? Mas, então, esses alimentos alergênicos, aí você fala, Amanda, abacate pode ser alergênico para algumas pessoas? Pode, tá? Abacate pode, tomate, banana, mas a frequência da alergia, Tati, é o que a gente tem na repetição. Tá? Então, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, só vou comer assim, tá? Então, a pessoa nunca varia nada do que ela come, tá? Muito bom, exatamente. Então, assim, é a mesma receita, aí toda segunda é macarrão, né? Aí é mesmo pão, aí é a mesma marca de leite, a mesma marca de manteiga, a pessoa não muda nada, tá? É arroz, feijão, bife, alface, tomate, todo dia, almoço, janta. E isso tem, assim, é lógico que hoje a gente precisa sim estudar essa parte do glúten, estudar essa parte do leite, tá? Só que o que eu vejo na experiência? A gente é paulista, a gente tá em 2015 e a gente ainda vive República do Café com Leite, Minas Gerais e São Paulo. Com certeza. Acorda, café com leite, pão com manteiga. Meio da manhã, bolacha e queijinho, tá? Almoço, alguma coisa empanada, lanche da tarde, pão com queijo e janta, pizza, macarrão. Quer dizer, parece que você comeu variado, você comeu trigo, queijo, trigo, queijo, trigo e queijo. Mais do mesmo monte, o corpo Exatamente. Aguenta. Então, assim, começar a trabalhar a parte da variedade da alimentação. Às vezes cuidar de que você tem uma alergia alimentar
que você nem sabe, você tá comendo ali, tá tendo aquela alergia alimentar, você nem desconfia que pode ser a farinha branca, você nem desconfia que pode ser o glúten, o leite, o queijo, enfim, coisas que são... E uma coisa bem louca, que aí é uma pergunta sincera, tá? A histamina é o que faz o processo alérgico. Em pequena quantidade, ela é extremamente prazerosa. Por isso que quando a gente fala para um paciente, vamos tirar a substância X da sua alimentação, ele age como se fosse um drogado. Não, você não mexe no meu leite, pelo amor de Deus, tá? O que eu vejo muito no consultório, tá? Então, o que acontece? Você quer saber o que você tem problema? Pergunta, o que eu levaria para uma ilha deserta, tá? Dos 3 alimentos que você pensar que leva, desconfia que podem te dar um grau de alergia. Gente, isso é muito interessante saber. Que a gente, por uma coisa, um desequilíbrio mesmo nessa questão da emoção, do controle, você gosta mais às vezes do que você não pode. Então é muito engraçado você voltar, porque às vezes a gente fala, não me cai bem. Mas às vezes o que tá te fazendo mal é aquilo que você ama comer todo dia, aquilo que você não tiraria. Por quê? Por uma dependência mesmo. Aí o pessoal fala assim, mas meu corpo tá pedindo. Gente, mas o corpo pede coisas boas. Quem é viciado é a mente que quer aquele estímulo cerebral. Então realmente precisa de uma avaliação sincera. Se é o teu corpo ou se é a sua mente que faz aquilo. Tá? Agora, a notícia boa, Tati, a partir do momento que a gente verifica que aquele estímulo pra pessoa não é bom, tá? A gente tira, tá? Ela melhora um monte de coisas que ela nunca imaginou. É pele, é cabelo, é unha, é humor, é rinite, é relacionamento, é asma, tá? E isso faz com que a pessoa tenha uma vida melhor, sem sombra de dúvida. E aí compensa, né? Compensa um pouco do sacrifício que você faz, tirar aquela coisa que está te fazendo mal, que você gosta, que está te fazendo mal, de equilibrar e você viver bem, viver saudável. Com certeza, né? Com certeza. E para falar um pouquinho, então eu vou passar, tem alguma pergunta? Então, o que eu fiz, gente? Os alunos do meu curso online, eles puderam mandar perguntas que eles queriam que eu fizesse para Amanda. Eu abri para eles fazerem e uma das perguntas é sobre os suplementos. O Francisco, eu tô aqui com o celular por causa disso, eu pedi para eles fazerem essas perguntas. Você falou da cápsula de ômega, né, Tati? É verdade. Vamos então da pergunta do Francisco. Isso, já é uma pergunta. É um pouco dos suplementos. Ele pergunta, eu quero saber sobre os suplementos indicados para melhora dos olhos, e aí depois a gente entra numa outra questão que é do vegetarianismo. Então, a parte dos suplementos, tá? Quando a gente vai comprar um ômega, primeiro desconfiar se o ômega é muito barato, tá? Por quê? Porque o peixe hoje ele vive no mar. Tá? A gente espera pelo menos que alguns vivam no mar, tá? Se tiver já na piscininha, você já pensa que já não tá tão legal, tá? Mas assim, o fundo do mar hoje ele recebe boa parte dos contaminantes químicos, entre mercúrio, o principal deles, tá? Então quem extrai, e são peixinhos pequenos na verdade, né? A sardinha é um peixinho pequeno, então ela é um dos que mais vai ter acesso a essa parte dos contaminantes. Então a marca, tem determinadas marcas que elas têm que isolar essa parte de metais tóxicos que podem conter esses peixinhos. Então elas conseguem fazer isso através da manipulação de farmácia. Eu vi isso quando eu fui comprar, porque a gente a gente toma na gestação, depois eu continuei tomando o Benjamin. Toma ômega. A gente corta a cápsula e coloca pra ele meia cápsula ou no almoço ou na janta, por indicação da Amanda. E quando a gente vai comprar, a gente vê lá as cápsulas livres de metais pesados. Então perfeito, é isso, livre de metais pesados. Se a marca é muito barata, não tem como ela ser livre de metais pesados. A gente acaba desconfiando. E aquela porcentagem, que tem a porcentagem DHA e tem a porcentagem EPA. O DHA vai favorecer os processos mentais e cerebrais, tá? Então que seja mais rico em DHA. É melhor você ter uma porcentagem grande de maior de DHA do que do EPA, tá? Então livre de metais tóxicos é um requisito e o segundo então realmente é esse mesmo, o DHA mais elevado, tá? E a gente vê alguns outros suplementos vendendo no mercado. O mais famoso dele é a luteína, zeaxantina. O que você me recomenda? O que você acha deles? É legal tomar? Você acha que é um suplemento? E outra pergunta, onde é que a gente pode encontrar isso? Nos alimentos, na natureza. Né? Tati, eu tenho uma visão que o suplemento entra em fases temporárias na nossa vida, tá? Seja porque a gente tá num período muito desgastante, a alimentação às vezes pode não dar conta,
tá? Você tá terminando um trabalho de TCC, você acabou de ter o Benjamin, tá naquela correria da vida nova de mãe, tá? Eu falo que suplemento é que nem uma faxina, tá? Você precisa de mais saco plástico, de mais vassoura. Então, quando a gente resolve mudar a alimentação ou resolve ter uma força extra, às vezes o suplemento é necessário nesse caso. Naquele caso. Tá? Agora, zeaxantina e luteína são bons suplementos. O que impede hoje é o preço, que às vezes fica inacessível para algumas pessoas. É tá? difícil comprar, geralmente as que a gente mais indica são as importadas, então elas têm um custo maior mesmo. Tem. Agora, nos alimentos, naqueles alimentos como as folhas verdes que a gente estava falando, né? Manjericão também é muito rico, a cenoura, né? A abóbora, então tem o ovo, a semente de abóbora, então são alimentos, esses mais gordurosos, eles são melhores fontes de luteína. Isso. Maravilha, então a gente já fez a pergunta do Francisco. Tem uma outra pergunta que o Francisco fez, que também foi uma pergunta da Rosemeire. Para quem é vegetariano estrito, como é que faz para ter todas as fontes necessárias de vitaminas, enfim, para os olhos? O que você aconselha? Que você... que a pessoa tenha uma boa variedade na alimentação, que a pessoa realmente faça a ingestão das leguminosas. A leguminosa é a família dos feijões, tá? Então aqui a gente pensa em feijão, só feijão carioca, né? Tá. Então não, tem feijão preto, feijão azul, feijão verde, feijão jalo, feijão fradinho, feijão branco. Olha quanto feijão, né? Não, a gente muito come outros. só o carioca. E a gente acha que só come o carioca. Não, então que essa pessoa vegetariana varia as proteínas dela. Tá? E que ela use os sucos para concentrar mais nutrientes e alinhar a saúde, a chia ou o gergelim como uma fonte de ômega. Ok, tá respondido aí então, Rose e Francisco. Aí tem uma outra pergunta aqui que eu acho interessante, que na verdade a gente acaba não pensando por esse lado, né? Mas a Carmen, por exemplo, perguntou que alimentos que prejudicam a visão. Legal a gente ter essa vida, porque a gente sempre que alimento que é bom comer, né? Que alimentos que prejudicam os nossos olhos, Amanda? Então, eu diria, na minha opinião, Tati, as gorduras alteradas, tá? O que é uma gordura alterada? É uma gordura trans. Tá? Você sabe que diamante na natureza, essa pra mim é uma comparação mais linda que existe. É feito de só carbono, tá? E o grafite é feito só de carbono e o carvão é feito só de carbono. Aí você fala, Amanda, mas o que muda? Quer dizer que um carvão pode virar um diamante? Pode, você pode até ver hoje, Tati, que hoje algumas pessoas quando morrem, elas podem até virar diamante. Cabelo, Por quê? Porque eles já conseguem transformar esse material em diamante sintético. Então eles sabem que tem a ver com a estrutura do carbono, tá? O que eu quero dizer com isso? Uma gordura normal, vamos colocar que ela segure o hidrogênio aqui e aqui, tá? Isso é uma gordura cis. O que é gordura trans? Em vez de ela segurar assim, ela segura assim. Você fala, não mudou muita coisa. Mudou toda a configuração, igual se muda num carbono para virar um diamante. Ou então um carvão, tá? E se a gente é carvão ou diamante, muda tudo. Muda tudo. Tá? Então, uma gordura, eu vejo que a tendência hoje são as gorduras cada vez mais alteradas. Essa coisa de, não como gordura porque engorda, tá? E aí as pessoas comem um monte de gordura trans. Tá? Em coisas que nem imaginam. Bolo, biscoito, pão, bolacha, não põe azeite na comida, tem medo de comer abacate, tem medo de comer coco, tá? Que são gorduras adequadas pro corpo. Gorduras diamante. Exatamente, gorduras diamante, tá? Pra vista, pra parte hormonal, pro corpo, pra pele, tá? Então eu diria que hoje uma grande falta é primeiro realmente a parte das gorduras. E a segunda é o excesso de açúcar. Isso aí é complicado. Por quê? Porque quando você tem açúcar e o sangue fica, entre aspas, grosso, tá? Ele tem que transitar no corpo. Então o coração faz mais força, favorece pressão arterial, tá? Favorece câncer, síndrome de ovário policístico e as alterações de vista, como por exemplo a retinopatia diabética. Exatamente isso. Tá? E ainda quando a gente às vezes vê alguma alteração de visão muito forte no consultório, a gente sempre pergunta como é que tá a sua glicemia, tá controlada? Então assim, o índice glicêmico influencia muito em como você enxerga.
Às vezes você está enxergando mais embaçado, nem é tanto por conta da questão ocular, mas também pela questão da sua composição sanguínea naquele momento. Você está num desequilíbrio metabólico. E a gente sabe hoje em dia muito que o metabolismo influencia, por exemplo, muito forte na questão da catarata. A catarata eu considero como uma síndrome metabólica, de intoxicação mesmo. Tanto pelo açúcar, quanto pelas gorduras trans, quanto pelo monte de porcaria que a gente come. Então, assim, eu acho que é lógico que o que faz mal pro olho faz mal pro corpo inteiro. Mas acho que se fosse elencar duas coisas, acho que seria isso mesmo: a gordura trans e o açúcar. E o sal, o excesso de sal. Hoje a gente nem prova a comida, já põe o saleiro. Né? Sim. Então, realmente, assim, trabalhar o paladar para que fique mais próximo do natural, dos temperos caseiros, do louro, da salsinha, do cheiro verde, do hortelã, do orégano, do manjericão, né? Exato, então, pra ter o sabor, né? Isso a gente trabalha quando tem filho, a gente trabalha essas coisas. Porque a gente começa a não querer dar muito sal pra criança, a gente mesmo, a descobrir o sabor que tem o inhame, que é diferente da mandioca, que é diferente. E aí acaba ficando tudo com o mesmo gosto, quando você começa a colocar um monte de sal e aquelas coisas, né? É exatamente descobrir o sabor genuíno dos alimentos, tá? Então ficou aí, Carmen, respondida a sua pergunta. Agora a pergunta da Glória Marcondes. Então, ela quer perguntar se assim, tem alguns alimentos que a gente sabe que brigam, tipo ferro e cálcio, alguma coisa assim. Ela perguntou: tem algum alimento que é bom para comer para visão e briga com o que é ruim? Que eu tenho que evitar uma combinação entre um e outro? Eu acho que esses alimentos, por exemplo, você fazer uma receita com fruta e colocar um monte de açúcar, tá? Você fazer uma receita legal e colocar uma gordura trans, você acaba estragando. Um requeijão. Aliás, se fosse requeijão, melhor, mas vocês já leram o rótulo de requeijão, tá? Só tem mais nome estranho do que requeijão. Então essas coisas que o pessoal coloca, gordura trans, um monte de creme de leite, um monte de açúcar, eu acho que essas coisas são as coisas desnecessárias. Eu como fruta, mas comem fruta com um monte de creme de leite, chantilly e açúcar. Você acaba brigando, é uma coisa boa contra uma coisa ruim, né? A Gisele perguntou, e aí eu não sei se você sabe responder, mas a gente pode tentar chegar numa resposta, se tem algum alimento que aumenta a pressão intraocular, né? Sim, tá? O que acontece é que a pressão alta e o diabetes favorecem a pressão intraocular. Isso, tá? Gente, exatamente então, isso. O que a gente tem que fazer, Tati, é realmente tomar cuidado no que a gente estava falando. Sal, açúcar. Mas eu não uso açúcar. Aí a pessoa enche a cara de adoçante, tá? Aí também é muito ruim para a saúde e come um monte de carboidrato. Então, ela não está usando açúcar, mas o carboidrato também é açúcar. Então, muito pão, muito doce, muita massa, muito macarrão, muito arroz branco, tá? Então tudo isso também está favorecendo uma não nutrição. Vai favorecer uma desordem sistêmica da própria circulação, o que favorece uma desordem de circulação interna nos olhos, tá? Então, Glória, é isso, você cuidar do seu geral da circulação, que isso vai favorecer também a circulação, Gisele, desculpa, isso vai favorecer também a circulação interna do olho, tá? E vamos para ver, acho que tem mais uma pergunta aqui, Amanda. Perguntinhas para você. A gente já respondeu com relação a vegetarianismo. A gente... ela tá perguntando... tem uma pergunta da Tânia aqui, sobre a carne de fígado. Se é bom comer carne de fígado... Era. Eu lembro que na época de criança a gente comia bastante fígado. Mas na época da criança não tinha vaca louca nem galinha com gripe, Tati. A gente nem é velha, tá? Então, o que acontece hoje? Todos os bichos, tá? Aliás, uma vez eu vi veterinária que falou: inseto é coisa pequena, bicho é médio, animal é grande. Que a gente que estuda biologia acha isso, mas eu achei engraçado. Hoje os animais, eles são tratados confinados e presos, com antibiótico e hormônio, tá? O fígado humano, o fígado dos animais é quem processa tudo, como um fígado humano é quem processa tudo. Se esse animal entra em contato com medicação, com hormônio e tal, vai ser tudo filtrado no rim dele, no fígado dele. No fígado, tá? exatamente. E aí, quando a gente come uma carga a mais de toxina. Então, é legal comer fígado, que é fonte de um monte de vitamina, desde que é orgânico ou na fazenda, mas não esse fígado realmente potencializado hoje de muita toxina. Eu lembro que você falou uma coisa muito engraçada no workshop que a gente deu, que uma coisa era a gente tomar leite antigamente da vaca feliz. E que
nenhuma vaca hoje em dia é feliz, coitadinha das vacas. Então, assim, mudou muito a composição dos alimentos, que antigamente era uma coisa, hoje em dia é outra, completamente diferente desse esquema de produção, de mega produtividade, né, das coisas em escala, enfim, é muito diferente. É isso que as pessoas acabam não entendendo. Principalmente as pessoas com mais idade. Não, eu vou tomar o meu leitinho toda noite, mas não é o mesmo leitinho que a gente tomava antigamente. Sim, e assim, a gente não é contra, né? Mas a pessoa tem que variar as toxinas, né? Exato. Napoleão, segundo dizem, morreu de intoxicação por veneno dia a dia. Né? Então a ideia na alimentação é essa. Mas é um pouquinho, sim, mas se é um pouquinho todo dia, você também está favorecendo algum mal. Né? E que só pra gente treinar um pouco essa questão dessas coisas ruins, né? Pra gente substituir o açúcar, porque assim, não é fácil. Eu gosto de coisa doce e eu encontro um pouco de dificuldade mesmo na substituição do açúcar. Qual o açúcar que é menos pior, digamos, e algumas alternativas pra gente fazer? Olha, Tati, mel a gente só usa depois dos 2 anos de idade pra não ter botulismo, tá? Agora, eu acho que às vezes o interessante é mais o melado da cana. Por quê? Porque ele ainda é escuro, tem uma quantidade de ferro e ele tem um paladar mais próximo do açúcar do que o próprio mel. Tá? Mas sempre variando entre mel, melado, tá? Açúcar mascavo, açúcar demerara e evitar realmente o açúcar branco. Sim, isso acho que é na lista dos pó brancos, né? Sal, farinha de trigo, açúcar e cocaína, igual a gente brincou durante uma das nossas aulas que vocês vão ver. Exatamente. Tá? Então, realmente. Tá no mesmo pé, gente, cocaína. É tudo pó branco que realmente não tem como. Acho que não dá pra ninguém que tá ouvindo a gente agora negar todas essas coisas, porque a gente vê o que tá acontecendo. Tá aí na frente dos olhos. Fora que eu brinco, Tati. O que tá acontecendo com a população, com a saúde. Então, não, assim, fora que uma coisa que eu brinco e falo sério, você pega criança em festa, elas estão normais, conversando, a mãe muitas vezes está correndo atrás da criança para ela comer alguma coisa, canta parabéns e dá brigadeiro. Elas ficam monstrinhos nessa hora, tá? Então, o que o açúcar dá? Um estado de hiperagitação, tá? Aí o que acontece? É igual o cheque especial, que a gente nunca caia nisso, tá? Você come, você pega, faz um empréstimo. Teu corpo fala, recebi energia. O que ele vai fazer? Ele vai cobrar juros daquela energia. Ele quer mais açúcar. Então, por isso que as pessoas ficam hoje tão viciadas em açúcar, porque elas sempre estão carentes de energia. Exato, né? E é legal a gente falar um pouco do açúcar, também do café, né? Porque tem muita gente que não tem energia, vai pro café, vai pro açúcar, não tem tanta essa reposição de energia e fica naquele ciclo vicioso. E o Meir Schneider fala no livro dele mesmo para evitar açúcar, evitar café. Com relação ao café, pra gente terminar aqui. Olha, Tati, eu acho assim, tudo que é um vício tira a liberdade humana, tá? Então, assim, até do açúcar, e voltando para a história do café, essa história é verídica. Chegaram no Gandhi e falaram para ele assim: Gandhi, fala pro meu filho comer menos açúcar. Aí ele fala, volta daqui um mês. Gandhi, fala pro meu filho comer menos açúcar, volta daqui 2. Gandhi, fala pro meu filho comer menos açúcar, volta daqui 6. Aí chega essa mãe depois de 8 meses, Gandhi, fala pro meu filho, olha, você tem que comer menos açúcar. Aí ela falou, poxa, mas era uma coisa assim tão simples, por que você não falou antes? Aí ele falou que eu tava tirando o açúcar da minha vida durante esse tempo. Olha só. Tá? Então, assim, pra gente se sentir propagador de uma educação, a gente tem que sentir. Então, sentir realmente a diferença na vista da gente, na falta do açúcar, na retirada, na alimentação, na saúde do Benjamin. É esses exemplos que a gente precisa cada vez mais. Que as pessoas tenham coragem de sentir. E a partir do momento que eu sou viciada, eu só acordo com café preto, eu só fico disposta com doce depois do almoço, você tá sem a sua liberdade. Quer dizer, então o que você tá fazendo não tá bom, né? Porque a coisa mais humana, mais importante é a liberdade. Na hora que você restringe possibilidades, você, né, restringe maneiras mil de fazer aquilo e você se limita, o seu corpo, limita você, né? Nossa, muito legal, gente. Olha, gente, foi um prazer. Imagina, muito bom, muita coisa boa, muita informação atual, né? Porque uma coisa você tem informação, né, de revistinha de saúde, coisa, não, informação atual, dela que tá sempre estudando, sempre fazendo curso, enfim, que eu indico. Então, assim, se você acha que, olha, eu preciso de uma orientação mais porque eu quero fazer um cardápio pra minha família, não uma dieta,
Então você não quer fazer uma dieta rápida, você não quer pílula mágica, isso não resolve. Sim, as pessoas querem ser modificadas, né? Mas não, é a gente que faz a ação. Exato, e se você quer realmente ter esse hábito alimentar e mudar isso na sua vida, mudar isso na sua família, o trabalho da Amanda é fenomenal. Queria que você falasse, Amanda, seu site, seu e-mail, seu telefone, deixasse os seus contatos. Realmente eu indico para quem quer ter essa mudança e transformar realmente a vida, transformar a saúde a partir disso, de mudanças de hábitos e de colocar coisas saudáveis. Não são difíceis, as receitas da Amanda são ótimas, maravilhosas, práticas, uma delícia, a gente adora. A gente tem que ser prática hoje. Tá? Hoje em dia não dá mais para ser aquela coisa, né, de enfim, horas e horas na cozinha, a gente não tem tempo. Então, mas é isso, é você colocar hábitos saudáveis na sua vida no tempo que você tem. Então, fala para esses seus contatos, deixa tudo direitinho. Bom, é Amanda Regina, né, nutricionista. O site é amandanutricionista.com.br. O e-mail é amandareginanutri com i no final @gmail.com. E o meu celular é operadora 11 98547 9495. Isso. E também, se você ainda não faz parte da minha lista VIP, que recebe os meus e-mails, que recebe esses vídeos na sua caixa de e-mail, muitos de vocês estão assistindo já fazem parte dessa lista VIP, já tem todas essas vantagens, mas se você ainda não faz parte, tá vendo esse vídeo pela primeira vez no canal do YouTube ou no blog, vai ter um link aqui embaixo para você se inscrever, deixar o seu e-mail, receber essas e várias outras dicas grandes. Eu sempre tô aqui com pessoas especiais que realmente mudaram a minha vida, que eu conheço, que eu indico, que são pessoas... Vocês perceberam, né? A energia da Amanda, como ela fala com propriedade das coisas, a gente se identificou quando a gente se viu, porque é isso, porque a gente tem vontade, a gente tem empolgação de passar coisa boa para as pessoas, e é isso que eu quero levar para vocês. Então, se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever. Aqui embaixo também tem um link para o site da Amanda, e se você tiver mais alguma dúvida, que é muito legal, deixa os seus comentários. Aqui embaixo tem uma área de comentários, então deixa lá a sua pergunta que eu vou responder, que a Amanda vai responder. Comenta lá também o que você achou dessa entrevista, comenta sobre a sua alimentação, comenta sobre a sua dificuldade, sobre o que as barreiras que você conseguiu vencer, enfim, deixa seus comentários aqui embaixo que a gente vai respondendo para você, e aí você tem todas as suas dúvidas. O pessoal do curso teve a vantagem de ter as respostas respondidas ao vivo, mas você vai poder responder, vai ter essa resposta aqui em texto também, tá bom? Amanda, obrigada mesmo, é um prazer sempre conversar com você. Nossos papos são muito bons mesmo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.